Olá! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do meu canal. No vídeo de hoje nós vamos resolver a prova para soldado da Polícia Militar do Estado de São Paulo que foi aplicada no ano de 2014. Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou Amanda Berardi, professora de matemática. Aqui no canal eu posto muito conteúdo, você vai encontrar vídeos com teoria, explicando conteúdos de matemática, vídeos resolvendo exercícios para você colocar a mão na massa, entender como que de fato um conteúdo lá do edital cai na hora da prova e, como eu já disse, nesse vídeo a gente vai resolver a prova da PM que foi aplicada no ano de 2014. Você vai perceber que a gente vai alternar enunciado na tela com a resolução comentada. E se você está estudando para valer, você tem que pegar um caderno, pega um lápis, um caderno, vai tentando fazer as contas comigo, pega um post-it, uma folha de rascunho, enfim, sei lá, dá o seu jeito. Porque quando você assistir o vídeo, sim, o seu cérebro já vai absorver algumas informações, mas pode ser que só de olhar, daqui uns dias ou até algumas horas você já esqueça de tudo isso. Mas se você assistir e também fizer algum registro por escrito, isso faz com que o seu cérebro absorva mais essas informações e a probabilidade que você lembre como resolver um exercício no dia da prova, ela aumenta quanto mais você exercita. E se, além de assistir e registrar, você conseguir, tiver a oportunidade de explicar isso para outra pessoa, se você conseguir estudar junto com outra pessoa, muito bom, porque quando você consegue passar isso para outra pessoa, aí, menino, menina, ninguém mais te segura. E eu quero saber se do outro lado do vídeo tem algum futuro aprovado. Se tiver, já comenta. Eu sou um futuro aprovado, uma futura aprovada, e é muito bom ter você aqui comigo nesse vídeo. Vamos começar, vamos para o primeiro enunciado na tela. Seguindo recomendações médicas, uma pessoa caminha 300 metros e para por 3 minutos para descansar. Caminha mais 300 metros e para por mais 3 minutos e assim sucessivamente até completar um total de 1,5 km. Sabendo que sempre que esteve caminhando, essa pessoa manteve uma velocidade constante de 4 metros por segundo, pode-se concluir que o tempo total gasto para percorrer a distância de 1,5 km foi... Volta a tela aqui comigo e vamos pensar na resolução desse exercício. Ele deu aí no enunciado a distância total, 1,5 km. E eu já começo o exercício fazendo o quê? Fazendo uma transformação de unidade de medida, reescrevendo essa distância que foi dada em quilômetros em metros. E como que a gente faz essa transformação? A gente vai multiplicar por 1.000. Afinal de contas, cada 1 km corresponde a 1.000 metros. Então, 1,5 km vai ser quanto? Vai ser 1.500 metros. Então, tudo que a gente for fazer nesse exercício corresponde a esses 1.500 metros. E aí, o enunciado disse que a cada 300 metros a pessoa vai parar, fazer uma pausa. Então, a gente tem que entender quantas pausas essa pessoa vai fazer. E aí, eu preferi até fazer um desenho para não ter dúvidas do que eu estou pensando. No caso, dúvidas do que eu estou te falando. Só que na hora da prova a gente não fala, a gente pensa, então a gente vai fazer um desenho. Vamos pensar que ela vai partir do zero, ela vai chegar até o 1.500 e aí de 300 em 300 metros a pessoa vai parar. Então, zero, a primeira pausa é em 300 metros de distância. Mais 300 metros, ela vai chegar em 600 metros de distância. E assim eu continuei somando. As próximas pausas vão acontecer em qual distância? 900 metros e 200 metros. Porque quando chegar no 1.500, acabou, não tem mais pausa. Não vou contar mais tempo de pausa. Então, quando ele fala assim, a cada 300 metros a pessoa pausa 3 minutos,
Quantas vezes vai acontecer esse 3 minutos? Então, vai acontecer 1, 2, 3, 4. 4 pausas de 3 minutos. Vou usar essa informação na hora de calcular a resposta, porque ele quer saber o tempo total gasto para fazer esse percurso. Aí, a gente vai ter que usar uma outra informação, que ele disse que a velocidade é de 4 metros por segundo. E aí a gente tinha que lembrar que velocidade é a divisão, a fração, a relação entre a distância e o tempo. A distância é de 300 metros. Por quê? Porque é de 300 em 300 metros que ela faz a pausa, então ela vai percorrer constante nos 300 metros. Bom, a gente tem a velocidade, tem a distância, tem a velocidade, tem a distância. Dá para encontrar o tempo? Dá. Será que é necessário fazer aqui alguma transformação de unidade de medida? Não, não é necessário, porque o 300 está em metros. Aqui a velocidade está em metros por segundo. Significa que a nossa resposta vai ser um tempo em segundos, ok? Então, no lugar da velocidade eu coloquei 4, no lugar da distância eu coloquei 300, multipliquei em cruz, vai ficar 4 vezes t igual a 300, e aí eu passo o 4 dividindo. 300 dividido por 4 vai dar 75 segundos. Então, a cada 300 metros, ela vai demorar o quê? 75 segundos. E aí, olha só, se a gente fizer 1.500 dividido por 5, vai dar o quê? Esses 5 espacinhos de 75 segundos. Então, aí eu vou fazer 5 vezes 75, que vai dar 360, e vou somar com 4 vezes 3, que dá 12. Só que cuidado, que aqui é um tempo em segundos, e aqui é um tempo em minutos, então a gente tem que fazer uma transformação. Bom, se a gente pensar lá na tabuada do 6, por quê? O 6, porque cada 1 minuto corresponde a 60 segundos. Então, eu vou pensar, se fosse 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42. Só que se a gente fosse multiplicar por 10 todos esses valores, eu chegaria lá no 300, 360, e depois do 360, um número que é múltiplo do 60 é o 420. Então, o maior múltiplo do 60 antes do 375 é o 360. Então, eu vou reescrever esse 375 segundos como 360 mais 15. Só que, se a gente divide esse valor por 60, a gente transforma ele para minutos. 360 segundos dividido por 60 vai dar quanto? Vai dar 6 minutos. Então, eu vou somar 12 minutos com 6 minutos, dá 18 minutos, mais 15 segundos, que não dá para transformar. O que para nós é a alternativa A. E aí, começamos bem essa prova? Fez sentido a resolução desse exercício? E olha só, eu já tinha falado de você fazer o seu registro antes, de você tentar fazer a conta comigo antes. Se você está estudando para valer, eu quero ver. Eu te desafio a tirar uma foto desse seu momento de estudo e postar lá no Stories do Instagram. E marcar o meu Instagram, @AmandaVerardo. Porque assim eu vou conhecer como que é que acontece o seu momento de estudo. Belezinha? Bora para o próximo exercício enunciado na tela. Uma empresa lançou no mercado uma garrafa de refrigerante com 3,25 litros. Uma família comprou uma garrafa desse refrigerante e durante o almoço consumiu 2/5 do total. No jantar foram consumidos 2/3 do que ainda estava na garrafa. Em relação à capacidade total da garrafa, a fração que representa corretamente a quantidade de refrigerante que restou dentro da garrafa após o jantar é... Volta a tela aqui comigo e promete. #promete que vai ter amizade depois da resolução desse exercício, porque ele é um exercício de frações. E eu sei que tem gente que não é muito amiguinho das frações, mas pensa que eu estou aqui para te ajudar. Olha só, tinha uma garrafa, eu vou desenhar um cilindro, eu sei que o formato de um cilindro não é o formato de uma garrafa, mas vai ajudar a dar uma vida nesse exercício. Olha só, tinha uma garrafa de refrigerante. E aí a família consumiu o quê? 2/5. Se
se ela consumiu 2/5, então vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5. 2/5. Ela veio e consumiu 2/5 do total. Significa que restou quantas partes? Talvez só de eu ter feito o desenho você já conseguiu descobrir a fração de cabeça. Se de 5/5, que seria a fração que representa para nós a garrafa inteira, já foi consumido 2/5, restam na garrafa 3/5 do refrigerante, certo? Só que lá na janta ele fala assim, ó, na janta vai consumir 2/3 do que restou. Quanto que restou? Restou 3/5. Então, 2/3 de 3/5. Eu simplifico, utilizo a técnica do cancelamento, porque dá para simplificar um número do denominador com outro do numerador e vai ficar... Simplificando aqui, 1 e 1, 2 vezes 1, 2, 1 vezes 5, 5. Ou seja, se a gente fosse falar da fração consumida de líquido que tinha na garrafa, seria qual fração? A fração 2/5 do total inicial, ok? Ou seja, se no almoço a família consumiu 2/5 de refrigerante e na janta consumiu 2/5 também, qual foi o consumo total? O consumo total foi de 4/5 da garrafa. Então, quanto que vai sobrar na garrafa? 5/5 é a fração que representa o inteiro, menos 4/5, 5 menos 4, 1, mantém o denominador. 1/5 é o que vai restar na garrafa, o que para nós é a alternativa E. E aí, fez sentido a resolução desse exercício? Conta para mim nos comentários, enquanto isso já vou passando para o próximo exercício enunciado na tela. Uma loja de materiais possui uma caixa com menos de 40 parafusos e para vendê-los faz pacotinhos todos com o mesmo número de parafusos. Sabe-se que com a quantidade de parafusos de caixa, é possível fazer pacotinhos com 4, ou com 6, ou com 9 parafusos em cada um. Sempre sobrarão 3 parafusos. Se cada pacotinho tiver exatamente 5 parafusos, o número de parafusos que ficarão fora dos pacotinhos será... Volta a tela aqui comigo e vamos pensar na resolução do exercício. Vamos pensar. Se desse certo para dividir com 4, 6 ou 9 parafusos em cada pacotinho, isso ia representar para nós o que? O MMC, ou algum múltiplo do MMC de 4, 6 e 9, ok? Então, a gente vai calcular esse MMC de 4, 6 e 9. Se você não lembra, a gente usa aqui os números primos. Dá para dividir por 2? Dá. 4 dividido por 2 dá 2, 6 dividido por 2 dá 3, o 9 não dá, copia. Ainda dá para continuar dividindo por 2, repete, 2 dividido por 2 dá 1, 3 e 9 copiei. Agora eu faço a divisão por 3 até que a gente chega nesses 3 números, 1. E aí a gente vai fazer o quê? A multiplicação. Multiplicação, não é soma, hein? 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12, 12 vezes 3, 36. Ou seja, o MMC é 36. E no enunciado, ele falou que tem uma quantidade menor que 40 parafusos. Então, poderia, por exemplo, considerar 2 vezes o 36? Não. Por quê? Porque a gente já sabe que a quantidade é menor que 40. Só que o número de parafusos ainda não é 36, porque ele está falando assim... Se a gente dividir por 4, sobra 3. Então, tem que ter mais 3 unidades nessa quantidade. Ou, se dividir por 6, vai restar 3 parafusos. Então, em qualquer opção, a gente tem que somar mais 3, que seria a quantidade de parafusos restantes. 36 mais 3 dá quanto? Dá 39. E aí, a gente vai pegar e dividir por 5, porque ele quer saber o que aconteceria se essa quantidade de parafusos fosse dividida em pacotinhos com 5 parafusos. Então, 39 dividido por 5 dá 9, com o resto 4, sobrariam 4 parafusos, o que para nós é a alternativa D. Beleza? Bora para o próximo exercício enunciado na tela. Em uma papelaria, a razão entre o número de cadernos com 200 folhas e o número de cadernos com 100 folhas nessa ordem é 5/7. Se essa papelaria comprar mais 200 cadernos com 200 folhas e 60 cadernos com 100 folhas, a razão entre o número de cadernos
com 200 folhas e o número de cadernos com 100 folhas, nessa ordem passará a ser 5 nonos. O número total de cadernos dessa papelaria após a compra será... Volta a tela aqui comigo e vamos pensar na resolução desse exercício. Bom, primeira coisa é dar letras para esses nomes que foram dados no enunciado. Então, ele está falando do quê? Exercício que está falando de duas coisas e dá duas informações, duas relações entre essas coisas, desconfie. Sistema linear. E aí, se você está estudando para algum concurso que tem lá no edital, sistema linear, eu recomendo que você procure por vídeos para estudar que falem sobre resolução através do método da adição, resolução através do método da substituição e resolução de sistema linear através do método da comparação. São os três jeitos que, quando a gente pensa em equações, sistemas que têm duas equações com duas incógnitas, são os métodos assim mais prováveis da gente utilizar. Então tá, como ainda essas informações que ele está falando, caderno, ele está colocando número de folhas para cadernos, para tentar melhorar a resolução, eu não vou usar número aqui, eu vou chamar de X. A gente sabe, é o tipo do caderno. Caderno de 200 folhas. A gente não precisa desse 200 na resolução. A mesma coisa o 100, tá bom? Por quê? Porque ele não está pedindo o número de folhas, ele está pedindo o número de cadernos. Então, eu chamei de X o número de cadernos com 200 folhas e chamei de Y o número de cadernos com 100 folhas. Então, ele fala assim, se a gente fizer a razão, e toda vez que ele falar da razão, da relação, ele está falando assim, escreva uma fração. Uma fração de X dividido por Y, de cadernos com 200 folhas e cadernos com 100 folhas, se ele falasse ao contrário, se ele falasse primeiro dos cadernos de 100 folhas, a gente teria que colocar o Y no numerador. Só que ele falou depois, então a gente sempre considera a primeira informação dada, a informação do numerador, e a segunda informação dada, a informação do denominador. Então eu vou multiplicar em cruz aqui, vai ficar 5 vezes y, 5y, x vezes 7 igual a 7x. Agora ele fala assim, se aumentar, se for lá e comprar mais 20 cadernos de 200 folhas, então ficaria o quê? X mais 20 e mais 60 cadernos de 100 folhas. Então, por isso que eu escrevi y mais 60. A nova razão dos cadernos de 200 para os cadernos de 100, então continua o x no numerador e o y no denominador. A nova razão, a nova relação entre eles seria de 5 nonos. Então, aqui eu também multiplico em cruz essa proporção. Vai ficar 5 que multiplica y mais 60 igual a 9 que multiplica x mais 20. E aí a gente vai usar a distributiva aqui, a propriedade distributiva. 5 vezes y, 5y, 5 vezes 60, 300, 9 vezes x, 9x e 9 vezes 20, 180. Isso é uma equação do primeiro grau com incógnitas em função de x e y. E aí, o que a gente tem que fazer? Não dá para chegar na resposta se deixar em função de x e y. Tá vendo que aqui tem o 5y e que aqui também tem 5y? Pense que isso fosse a mesma peça de um quebra-cabeça. Eu posso tirar essa peça, já que elas são iguais, e colocar quem no lugar dela? A peça 7y, porque está falando que 7y é igual, 7x é igual a 5y. Então, eu tiro o 5y e no lugar dele coloco o 7x. Agora ficou bom, porque continua sendo a equação de primeiro grau, só que agora em função de uma única incógnita, x e x. Então, eu vou passar o 7x subtraindo, e aí você pode pensar, nossa, Amanda, mas pode letra no segundo membro? Pode sim. E passo o 180 subtraindo, 300 menos 180 dá 120, e aí você pensa, qual é o número que vezes 2 vai dar 120? É o 60. Ou passo 2 dividindo, 120 dividido por 2 dá 60. Só que 60 já é a resposta final do exercício? Não é a resposta final. 60 é o número de cadernos com 200 folhas. Mas ele quer saber
Se eu comprar os 20 cadernos aqui e os 60 cadernos aqui, no final vai ter quantos cadernos? Então, a gente tem que também encontrar o y. Então, no lugar do x eu coloquei 60, o 5 que está multiplicando vai passar dividindo, 7 vezes 60 dá 420, 420 dividido por 5 dá quanto? Dá 84. Então, ele tinha no início 84 cadernos de 100 folhas. Se ele comprar mais 20 de um tipo e mais 60 do outro, ele está comprando mais quanto? Ele está comprando mais 80 cadernos. Então, por isso que eu somo essas duas quantidades, 84 mais 60 dá 144, e aí eu faço 144 mais 80, que é 20 de um tipo, 60 do outro, vai dar 224 cadernos, o que para nós é a alternativa C. Fez sentido a resolução do exercício para você? Então, bora para o próximo exercício, exercício número 25. Certo produto para pagamento à vista tem 5% de desconto sobre o valor da etiqueta. Mas se for pago com cartão de crédito, terá um acréscimo de 3% sobre o valor da etiqueta. Uma pessoa pagou por esse produto à vista o valor de R$ 114. Se ela tivesse comprado no cartão de crédito, teria pagado o valor de... Volta a tela aqui comigo e vamos pensar na resolução desse exercício. Olha só, a gente sabe de início quanto que é o preço da etiqueta? Não sabe? Então, o que a gente vai ter que fazer? Chamar de X. Adoro chamar de X. Chamei de X. Só que aí ele dá uma informação que tem uma condição para o preço à vista e outra condição para o preço a prazo. No preço à vista, ele fala assim, 5% de desconto. E como é que você pode pensar 5% de desconto? Significa que vai diminuir 5% do valor total. Ai, Amanda, o que isso significa? Pense que do 100% que é o valor inicial na etiqueta, a gente vai tirar 5%. Ou seja, qual é a porcentagem do novo preço no preço à vista quando comparado ao preço da etiqueta? 100 menos 5% vai dar 95%. E 95% é a mesma coisa que o número decimal 95 centésimos. E é por isso que eu posso falar que o preço à vista é 95 centésimos de X. Ok? E no a prazo? No a prazo ele falou vai ter um acréscimo de 3%. Como que você pode pensar no acréscimo? Uma possibilidade é pensar que sobre os 100% do valor da etiqueta vai aumentar 3%, que vai dar 103%. E 103%, se a gente for transformar em número decimal, é o 103 dividido por 100, que vai dar 1 inteiro e 3 centésimos, ou seja, a gente poderia falar que o preço a prazo é 1,03 vezes X, vezes o preço da etiqueta. Aí ele fala assim, a pessoa comprou à vista e quando ela comprou à vista, ela pagou R$ 114. Então, como que eu escrevi aqui? 0,95, o preço com desconto de 5% da etiqueta é igual a R$ 114. O 95 centésimos passei dividindo, fiz a divisão, 114 dividido por 95 centésimos deu 120. Ou seja, o que significa esses 120 reais? Significa o preço da etiqueta. Só que essa já é a resposta final? Não. E cuidado porque tem essa alternativa. Olha só, a alternativa C é 120, mas não é ela. Por quê? Ele pergunta no a prazo e a prazo vai ter 3% de aumento. Então, eu calculei 3% de 120 e olha só, dá para fazer de cabeça. Porque 3% não é a mesma coisa que 3 vezes 1%? E 1% é muito fácil você calcular 1% de qualquer valor. É só você dividir por 100. E quando eu divido por 100 aqui, eu vou voltar uma, duas casas. Vai dar quanto? 1,2, 1 inteiro e 2 décimos. Então, 3% é 3 vezes esse valor. 3 vezes 1,2 dá 3,6, ou 3 inteiros e 6 décimos. Ok, então 120, que é o valor da etiqueta, mais o acréscimo de 3,60 vai dar R$ 123,60, o que para nós é a alternativa A. Belezinha? Bora para o próximo exercício, exercício número 26. Uma pessoa comprou um frasco de adoçante líquido e em cada cafezinho que bebe, coloca 8 gotas desse adoçante.
Se essa pessoa colocasse 5 gotas em cada cafezinho, conseguiria com esse mesmo frasco de adoçante adoçar 300 cafezinhos a mais. O número total de cafezinhos que podem ser adoçados utilizando-se 5 gotas desse adoçante em cada um deles é... Volta a tela aqui comigo e vamos pensar na resolução desse exercício. Assim como aquele outro dos cadernos, vamos chamar de x e y. Ele está falando, se for com 8 gotas é de um jeito, se for com 5 gotas é de outro jeito. Então eu estou falando, a gente sabe o número de cafés adoçados com 8 gotas inicialmente? Não, chamo de x. A gente sabe o número de cafés adoçados com 5 gotas inicialmente? Não sabe. Estou chamando de y. E aí o enunciado deu uma relação entre essas duas quantidades. Deu que o número de cafés adoçados com 5 gotas vai ser 300 a mais dos cafezinhos adoçados com 8 gotas. Então, y é igual a x mais 300. Agora, pare e pense comigo. Se pode ser uma coisa ou outra, essas quantidades têm que ser iguais. Ou seja, 8 gotas em todos os cafezinhos de 8 gotas, 8 vezes x, tem que ser igual a 5 gotas nos cafezinhos de 5 gotas. Ou seja, o gasto é o mesmo. Eu posso ou fazer um tanto com 8 ou outro com 5. Então, eu tenho que fazer 5 vezes x mais 300. Vou distribuir o 5, vai ficar que 8x é igual a 5x mais 1.500 e vou passar o x para o primeiro membro, para juntar x com x. 8x menos 5x dá 3x. Qual é o número que vezes 3 dá 1.500? É o número 500. 1.500 dividido por 3 dá 500. Só que 500 já é a resposta final? 500 é o valor do x e x é o número de cafés com 8 gotas. É isso que ele quer? Não, ele quer o número de cafés com 5 gotas. E aí vai ser esse valor mais 300. Por isso que eu fiz 500 mais 300, que dá 800, que para nós é a alternativa B. Beleza? E agora, olha só, bora para o último exercício desse vídeo, exercício número 27. No estoque de uma empresa há 4 caixas A, B, C e D. Cada uma delas com um determinado número de peças. O encarregado de registrar em uma tabela o número de peças por caixa esqueceu o número exato de peças na caixa B e na caixa C, mas lembrou que na caixa C havia 2 peças a menos que na caixa B e registrou essas informações na seguinte tabela. Sabendo que, na média, o número de peças por caixa é 45, pode-se concluir que o número de peças das caixas B e C são, respectivamente... Volta a tela aqui comigo e vamos pensar na resolução do exercício. Ele falou de média. Média é soma tudo e divide por 2? Não, é soma tudo e divide pela quantidade de elementos considerados. Nesse caso não tem 4 caixas, então é por isso que eu vou dividir por 4. A gente vai pegar as informações da tabela, então 50 mais x o x menos 2 mais 52. Se a gente soma tudo e divide por 4, tem que dar qual média? O enunciado já falou o resultado da média, 45. Então a gente vai multiplicar em cruz e vai somar aqui os termos semelhantes. 50 mais 52 dá 102, 102 menos 2 dá 100, x mais x dá 2x, 4 vezes 45 dá 180. Passa o 100 subtraindo, vai ficar 2x igual a 80. Qual é o número que vezes 2 dá 80? É o número 40. Só que, o que ele perguntou? Quantidade de itens nas caixas B e C. Na caixa B é x, x é 40, e na caixa C é x menos 2. 40 menos 2 dá 38, que para nós é a alternativa C. E aí, a resolução desses exercícios te ajudaram? Então, deixe o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho e, tão importante quanto isso, é você compartilhar esse vídeo com seus amigos e amigas que também precisam de ajuda para estudar matemática. Te espero no próximo vídeo. Tchau!